Eu tenho certeza de uma coisa, você já teve aquela grandíssima vontade, assim como eu, de falar, cara, quero largar tudo e morar no meio do mar. Imagina você morar num lugar lindo, rodeado de montanhas, trilhas incríveis, uma paisagem maravilhosa, mas tem algumas regras a serem seguidas. Fala, gente linda, gente gostosa da minha vida, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom, espero que você esteja bom também. Hoje a gente vai falar sobre os Montes Apalaches. Já deixa o seu like, hypa se tiver a opção de hypar, se não tiver, você já sabe o que tem que fazer. Eu vou deixar os recados paroquiais pro final, então bora pro vídeo. Os Montes Apalaches são uma cadeia montanhosa que fica localizada no leste dos Estados Unidos, estendendo-se por Terra Nova e Labrador no Canadá, até a região central do estado do Alabama, que fica nos Estados Unidos, para quem não sabe, com uma extensão aproximada aí de 3.200 quilômetros. Essa cordilheira maravilhosa e linda é muito conhecida por suas trilhas, florestas densas, montanhas de uma altitude média e uma biodiversidade maravilhosa. Aí é um ótimo lugar para se morar, mas como todo lugar para se morar, existem regras. Depois dessas regras, eu juro que vão fazer todo sentido. Não olhe pro lado de fora à noite. Não responda a assovios ou chamados. Não fique sozinho à noite. Não olhe para a floresta ou casas abandonadas à noite. Não assobie à noite. Não siga as luzes misteriosas. Não acampe na floresta durante a noite, porque provavelmente você não vai voltar. Vai fazer trilha? Não saia do caminho marcado. Não olhe fixamente para as árvores. Super tranquilo. Imagina, se tem regra, tem história. E meus amigos, se preparem que lá vem pedrada. Pois não? Dá beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Deixa o like, minha mãe mandou beijo pra vocês. Deixa aí o like. Isso aí, é que ela mandou. Lá existem diversas lendas, que é normal, né? Todo lugar que a gente conhece tem lendas. Só que essas lendas não são contadas pelos antigos moradores, mas são vividas até hoje pelos atuais moradores. Vamos começar pelo mais famoso? O mais famoso lá é o Wendigo. Ele é frequentemente relatado como uma figura esquelética, com pele bem esticada, olhos que brilham e uma fome insaciável por carne humana. São extremamente ágeis e uma das coisas que mais pega é que eles conseguem imitar a voz humana com uma perfeição inacreditável. Agora você imagina ouvir a voz da sua mãe lá do lado de fora, mas sua mãe está sentada do seu lado. Os moradores dos Apalaches dizem sentir e ver a presença do Wendigo em vários lugares da região. Além de ser extremamente assustador, o Wendigo também mexe com questões culturais e psicológicas, tá? Como, por exemplo, a psicose do Wendigo. Já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar, ouvi falar pesquisando isso aqui. Que é a vontade louca por comer carne humana. E realmente existe. É isso aí. O gato Wampus é uma figurinha carimbada nos Montes Apalaches e em vários locais do território americano. A história do gato Wampus começa mais ou menos assim. Uma mulher queria muito ver o que estava acontecendo em uma das cerimônias da cultura local. E, entretanto, ela não poderia assistir, porque, né, na época não... Na casa, a cerimônia não poderia ser assistida por mulheres. Aí o que a gatona fez? Ela se disfarçou com uma pele de puma, mas ela foi pega e, como uma punição por isso, ela foi amaldiçoada e virou essa criatura assustadora e horrenda da floresta. Além de ser uma criatura com uma aparência assustadora, ela é atribuída a gritos que ecoam a floresta e deixam os campistas morrendo de medo. Os Whistler são entidades misteriosas que se manifestam através dos assobios, principalmente ali no entardecer e na noite. O mais assustador e esquisito não é nem a questão do assovio, mas sim a lógica invertida nisso. Se o assobio parecer longe, quer dizer que ele tá perto. Se o assobio estiver perto, quer dizer que ele tá longe. Ou seja, você com medo não vai fazer o menor sentido. Algumas versões dizem que essas entidades, elas protegiam os povos indígenas, mas com o tempo elas começaram a ser corrompidas. E esses assobios seriam o lamento delas por estarem sozinhas, e aí elas chamam pessoas para ficarem com elas. Elas nunca são vistas diretamente ou de forma clara, mas pessoas que já ouviram seus assobios dizem que se sentem, né, observados de uma forma extremamente opressora. E o assobio é como se estivesse tentando imitar um canto humano, mas de uma forma completamente errada. E a galera que
consegue enxergar eles, só consegue ter noção que eles estão lá pela visão periférica. Seria uma criatura alta e magra, com um olhar extremamente opressor. O Homem-Polilla, ou o Mothman, é uma criatura aterrorizante e se tornou um ícone dos Montes Apalaches. Dizem que ele tem mais de 2 metros de altura, olhos vermelhos incandescentes, que brilham no escuro. Essa figura ficou famosa depois que várias pessoas avistaram ele entre os anos de 1966 e 1967. Ele costuma surgir momentos antes de momentos trágicos, ou seja, ele vem como um anunciador da tragédia. Quando o colapso da Silver Bridge aconteceu, em 1967, algumas pessoas afirmaram ter visto o Mothman vários dias antes, por exemplo, 4 dias antes disso acontecer, várias pessoas viram ele em vários momentos. Fora ser essa criatura que anuncia a tragédia, ele ainda está ligado a OVNIs, como se toda a merda fosse pouco, né? As luzes marrons. O que são as luzes marrons? Essas luzes aparecem flutuando entre as árvores. Elas variam de intensidade de cor e são descritas como globos que brilham suavemente. E os avistamentos dessas luzes são relatadas tanto por moradores quanto por visitantes do Apalache. Alguns acreditam que elas estão ligadas a eventos trágicos e outras acreditam que elas são guardiões de locais que são sagrados. O Homem Branco é uma figura pálida que permeia as florestas, fica vagando ali e ronda pessoas solitárias, despertando um medo inexplicável e arrepios de gelar a alma. Segundo as lendas, esse homem branco seria uma pessoa que estaria buscando por vingança depois de um indígena tirar seu scalpo. Quem não sabe o que é o scalpo é o coquinho da cabeça. A Uktena é uma criatura mística que se parece muito com uma serpente com chifres. Ela possui poderes místicos como controlar o tempo e as marés, além, de devorar caçadores. A Mulher de Preto é uma figura de uma mulher que aparece para homens que fizeram algo moralmente errado, como, por exemplo, traições. E há relatos que, depois que a Mulher de Preto aparece para essas pessoas, esses homens desaparecem. Feminista. Por aqui a gente terminou um pouquinho das lendas que são vividas pelas pessoas que moram no Apalache. E mudando um pouquinho de assunto, os Apalaches, como eu falei antes, têm trilhas incríveis e maravilhosas, mas até as trilhas têm os seus causos, tá? Relatos de criaturas misteriosas que aparecem e desaparecem na neblina, vozes sussurrantes que parecem vir de vários lados da floresta, sussurros, sons de passos, fora os casos de desaparecimento. Dennis Martin, de 6 anos de idade, desapareceu no dia 14 de junho de 1969. Ele estava em uma viagem com a família no Smoke Mountain, que fica no Tennessee. Ele foi visto pela última vez brincando de esconde-esconde com outras crianças. Apesar de esse caso ter se tornado uma das maiores operações de busca no parque, colocando ali cerca de 1.400 pessoas, o Dennis nunca foi encontrado. Em 25 de setembro de 1981, uma mulher chamada Thelma Polly Melton, de 58 anos, desapareceu enquanto fazia a trilha do Deep Creek, no Parque Nacional Smoke Mountains. Ela estava acampando com o marido e com os amigos, mas ela estava andando à frente e depois disso nunca mais foi vista. Nenhum vestígio da Thelma foi encontrado e o caso segue até hoje sem solução. Jesse Albertine Hoovey, de 54 anos, iniciou uma trilha nos Apalaches em maio de 1983 e ela estava planejando percorrer essa área remota dessa trilha que ficava no Maine. Ela foi dada como desaparecida em junho daquele mesmo ano e nunca mais foi vista. Pessoas relatam que ela estava mal preparada para essa trilha e outros atribuem o desaparecimento dela como algo sobrenatural. Geraldine Gary Largay, uma enfermeira aposentada de 66 anos, desapareceu em julho de 2013 enquanto fazia uma trilha nos Apalaches, no Maine. Ela se perdeu da trilha depois de ter ido atender uma necessidade fisiológica, só que ela não conseguiu voltar para a trilha. Apesar das buscas intensivas e incessantes atrás dela, os seus restos mortais só foram encontrados em outubro de 2015. Por um topógrafo da Marinha dos Estados Unidos. Ela tinha um diário e no diário dela estava falando que ela sobreviveu 26 dias
depois, infelizmente, veio a falecer. Em julho de 2018, o corpo de um homem foi encontrado em uma barraca na Flórida, que ficava ao longo das trilhas do Apalache. Ele não carregava nenhuma documentação que informava a sua identidade, e isso ficou perdurando por 2 anos. Conhecido apenas como Mosley Harmless, sua história intrigou a internet até que em 2020 foi finalmente identificado como Vance John Rodrigues. E isso tudo foi graças ao teste de DNA. Existem muitas coisas que provam que os Montes Apalaches são um dos locais mais bizarros do mundo. Mas por quê? Bom, os Montes Apalaches têm mais ou menos 480 milhões de anos. Ou seja, ele é mais velho que os dinossauros. Culturas indígenas locais veem as montanhas como seres vivos, que ouvem e guardam segredos de antigos. É claro que durante os anos as montanhas foram palcos de guerras coloniais, massacres indígenas e até escravidão, e conflitos durante a Guerra Civil Americana. Muitos acreditam que as almas dos mortos em conflitos ainda abrigam aqueles vales, e simplesmente eles não têm descanso. Os Apalaches foram colonizados por escoceses, irlandeses e germânicos que trouxeram a cultura e o folclore de fadas, duendes, entre outras coisas, que se misturam no misticismo e nas crenças de povos que já habitavam lá, como por exemplo os Cherokees. Então essa grande mistura se tornou várias e várias lendas que hoje habitam e aterrorizam pessoas nos Apalaches. E você, tem vontade de visitar os Apalaches? Porque eu tenho. Imagina só, se você curtir esse vídeo, compartilhar, mandar pra sua mãe, pro seu pai, pro seu periquito, do seu papagaio, pra sua irmã, pra aquela pessoa que você não gosta, falando, ó, eu não gosto de você, mas pelo menos assistir esse vídeo aqui pra ver se sua vida se torna melhor. Talvez eu visite os Apalaches e grave pra vocês. Olha só, vocês que não tem coragem de ir, eu tenho, eu vou, não tem problema. Um super beijo pra você. E um beijo maior ainda na sua mãe, aquela linda. E a gente se vê na próxima. Até mais.